do Senhor Jesus, hoje vamos falar de um assunto de muitíssima importância quando fala-se da palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Vamos falar hoje um pouco sobre a Bíblia e o que é a Bíblia Sagrada. De antemão, nós vamos ler a palavra do Senhor em São João, capítulo 5. São João, capítulo 5, e o versículo 39. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que de mim testificam. O que é examinar? É a pessoa, ela vê, ela ouviu algo, ou ela leu, ela examinar, para ver se é verdade ou não. Por exemplo, um médico. Quando a pessoa vai ao médico, ela diz para o médico que está sentindo a dor. O médico vai passar o quê? Exames para ela fazer, ela vai falar o problema dela, e o médico vai passar uns exames para ela fazer, vai examinar ela, medir a sua pressão, vai ver a sua pressão, vai ver o seu coração, e depois naturalmente vai passar uns diagnósticos, se assim for necessário para a pessoa tomar, ou ela passar por um tratamento. A matéria de hoje faz parte da Teologia Sistemática 1, que fala da Bíblia Sagrada. A Bíblia vem da palavra grega biblos, nome que os gregos davam a uma folha de papiro preparado para a escrita. O rolo de papiro de tamanho pequeno era chamada Bíblio, e vários desses rolos junto era chamado Bíblia, e desta palavra Bíblia surgiram os derivados bibliologia. O vocábulo Bíblia foi empregado pela primeira vez cerca do ano 400 depois de Cristo por Crisóstomo, conhecido pregador de Constantinopla, conhecido como Boca de Ouro. A bibliologia é a doutrina que estuda a Bíblia sob seus aspectos e observações. Por exemplo, bibliologia faz parte da Teologia Sistemática 1. Logia, estudo. Bíblia, estudo da Bíblia, estudo de um tratado. Por exemplo, psicologia, logia, estudo, estudo da mente e da alma. Eles estudam a mente, a pessoa vai, procura um psicólogo, fala o seu problema e eles sabem mais ou menos o que está acontecendo. Resolve a situação? Não resolve, ameniza. Psicologia, logia, estudo da mente e da alma. Psicologia. Por exemplo, biologia. Logia significa estudo. Bio, vida, estudo da vida. Bibliologia, estudo da Bíblia. A Bíblia, ela foi impressa por 40 homens de Deus em diferentes épocas, em lugares diferentes, homens inspirados por Deus. Em toda a trajetória da Bíblia, nós temos 31.173 versículos. Em toda a trajetória da Bíblia, 31.173 versículos. 1.189 capítulos foram escritos por homens em diferentes épocas, em diferentes lugares. Por isso eu digo, a pessoa tem que examinar a palavra de Deus, para que quando alguém for pregar ou falar alguma coisa aí, a pessoa está atenta ao que está ouvindo, para ver se é verdade ou não. Por exemplo, nós vemos muitas notícias hoje em dia. Há também muitas especulações, mas será que é verdade o que dizem em meio de TV? Será que é verdade o que dizem em meio de televisão? Aí as pessoas colocam na cabeça, não examinam, não procuram saber o que está acontecendo e acham que é isso mesmo, é verdade o que estão dizendo por aí. Então a pessoa tem que saber
examinar, saber se é verdade ou não. É a pessoa ouvir e ver, investigar. O que é investigar? É a pessoa ver a fundo se é verdade ou não o que estão dizendo por meio de TV, por meio de internet. Há muitos fakes por aí, que fakes não no linguajar e outro linguajar é mentira, é uma coisa falsa, mas para nós é uma coisa falsa. Aí mudar esse termo fake é a mesma coisa que falsa. Querem trazer uma língua, nossa, se nós somos brasileiros, por que não falar é uma coisa falsa? Aí já está uma dessas examinações. A pessoa tem que examinar o que é fake. Tem gente que não sabe o que é isso, é uma coisa falsa. É o que eu estou passando para vocês. Então tem coisas que a gente tem que examinar. Será que é verdade mesmo? Verdade mesmo que o número de mortes que está acontecendo devido a essa doença, será que é mesmo? Ou estão querendo ganhar ibope? Ou estão querendo ganhar audiência? Será que é verdade mesmo? Hã? Pois a gente tem que ver, examinar, para a gente ver se é verdade ou não. A mesma coisa a palavra de Deus, quando alguém estiver pregando, você vai lá, pega a sua Bíblia, veja e examine aquilo que ora foi pregado, aquilo que foi falado por uma determinada pessoa. É você examinar. Eu comecei em São João capítulo 5 e o versículo 39. Examinai as escrituras. Pois bem, homens esperados por Deus foram escritas em épocas diferentes, em lugares diferentes. Na época não tinha internet, não tinha zap para ele se comunicar e Deus falava com o homem. Como é que Deus fala com a gente hoje? Deus fala com a gente através da sua palavra. Através da sua palavra, Deus fala com nós. Tem tanta gente procurando a palavra por aí, tem tanta gente procurando profecias por aí, quando sabe onde está a verdadeira profecia? Está na palavra de Deus, a verdadeira profecia. Você ora a Deus e pede para Deus falar com você. A verdadeira profecia, a profecia está na palavra de Deus. Você abre o versículo, ora a Deus e Deus fala com você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom é ter conhecimento da palavra de Deus. Há muita gente procurando profecias por aí, sendo que a profecia está bem perto da gente, que é a palavra de Deus. Mas, irmão Antônio, como é que Deus fala com a gente? Através da sua palavra. E como é que nós falamos com Deus? Através da oração. Aí já é um outro tema que nós vamos falar. O que é oração? Em um outro vídeo, tá? Então, assim, examine a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada é a bússola do crente. Ela quem nos conduz à vida eterna, onde estão as palavras do amor de Deus. Você sabe quantas vezes Deus fala para a pessoa, para o homem que seja evangélico ou não, a palavra não temas? 365 vezes tem na Bíblia a palavra não temas. Se todo dia você for ler alguma passagem bíblica, vá anotando para ver se não existe mesmo essa palavra 365 vezes. Deus fala para o homem: não temas, não temas, não temas, porque estou contigo. Não temas, que Deus vai te dar vitória. Pois bem, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é que ela quem fala conosco. A Bíblia se divide em duas partes, Novo e Velho Testamento. No Novo Testamento, depois da morte de Cristo, a Bíblia foi escrita por 40 homens, como eu falei, inspirado por Deus, num período de 1.600 anos. A Bíblia foi impressa no ano de 1455 depois de Cristo. A primeira edição foi Almeida, foi impressa em Batávia, na USA, no ano de 1753. O Novo Testamento, a edição Almeida, em 1861, em Amsterdã, na Holanda. É o mais velho exemplar da Bíblia. A Bíblia, ela é sobre todos os livros. Ela é a base, não é bem o centro, ela é a base de todos os livros. Glória a Deus. A primeira tradução do Velho Testamento também está escrita no grego, cerca de 300 anos depois de Cristo. Quem fez sua tradução foram 70 homens que moravam em Alexandria.
A divisão de versículos só foi realizado anos depois, em capítulos pelo cardeal Hugo, em 1236. A palavra testamento significa bestim, que significa concerto, aliança, e sendo assim, o Antigo Testamento chamava-se Antigo Concerto, ou Antiga Aliança. Glória a Deus. Para vencer o diabo, Jesus usou o livro de Deuteronômio. Deuteronômio 6, capítulo 6, 13, 36, 16, 8 a 6. Jesus citou as divisões do Antigo Testamento, lei, salmos e profetas. Glória a Deus. Está vendo como é bom estudar a palavra de Deus? No Antigo Testamento nós encontramos 39 livros, que é a lei. São 5 livros de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segundo, história são 12, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. A terceiro, em poesias, são livros Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São conhecidos também como poéticos ou devocionais por conter um drama poético, poesias líricas, que é os Salmos, didática poética, provérbios, idílios poéticos, cantares, didáticas, filosofia e eclesiástica. E a quinta, profecias, são 16 livros subdivididos entre promessas, profetas maiores e profetas menores. Pois bem, glória a Deus, os livros do Novo Testamento estão classificados em 4 divisões. A bibliologia são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Descreve a vida terrena de Jesus. O Velho Testamento, 39 livros. E o Novo Testamento, 27 livros, que ao total dá 66 livros. O livro de História é o livro de Atos dos Apóstolos. As epístolas são os 21 epístolas, subdivididas em 2 principais grupos. Epístolas universais, que é aos hebreus, dirigida aos cristãos hebreus, e profecias, um livro do Apocalipse, que se encerra a Bíblia com chave de ouro. O que é Apocalipse? Apocalipse estuda a escatologia bíblica. O que é escatologia? É a ciência que fala, que trata das coisas que irão acontecer, já estão acontecendo no fim do mundo ou no fim dos séculos. Isso o que significa a escatologia bíblica, que é o Apocalipse. Os evangelhos sinóticos ou sinópticos. Sinóptico significa visão conjunta, que deriva-se de 2 palavras gregas, com opis, ótica, vista. No estudo das Escrituras, esta palavra está aplicada em Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são uma sinopse da vida de Cristo, apresenta muita semelhança entre si, e conteúdo e na apresentação. Glória a Deus. Tipos de homens de ontem e hoje: judeu, romano, grego, judeu, romano e grego. O judeu recebia treinamento pessoal e estudava as escrituras. Mateus era para o povo judeu. Só um judeu podia despertar interesse em um ou outro para que se cumprisse como falou Jeremias, o profeta. O romano nada sabia sobre o Velho Testamento, mas estava interessado em saber mais sobre Jesus, o líder da Palestina, que tinha poderes extraordinários. Os romanos gostavam de mensagens diretas de ação. Marcos é o livro para o homem de negócios de hoje, como foi aquela época. O grego. Lucas, um médico grego, escreve para seus patrícios que amavam a beleza e poesia e a cultura. Viviam num mundo de conceitos. Todos os homens de hoje, todas as multidões que precisam de Cristo como seu tempo, quando ele falava, as multidões dispersas e que se ajuntavam para ouvi-lo. Glória a Deus. Os evangelhos terminavam com a palavra de Jesus aos homens, dando-lhe a grande comissão para ir fazer discípulos de todas as nações. Glória a Deus. Que o Senhor assim vos abençoe. Aí está o resumo sobre a Bíblia Sagrada, quando
foi escrita por 40 homens inspirados por Deus, 31.173 versículos, 1.189 capítulos. Ela foi dividida em 2 testamentos. Testamento, que significa no grego Bertim, quer dizer aliança. A palavra não temas tem 365 vezes. Deus diz todo dia para o homem, ou para o crente ou não crente: não temas, não temas, não temas a essa circunstância, não temas a essa doença. Pois bem, muita gente hoje em dia está com medo da morte, está com medo da doença, sendo que a morte é um veículo que nos conduz a Deus. É uma coisa peculiar minha. Não tenho medo de doença, não tenho medo de morrer, não tenho medo que me matem. Pode matar a carne, mas não mata a minha alma. Não tenho medo da morte, eu não tenho uma morte, eu não tenho uma doença, que seja essa atual ou que seja outra. Porque sabe por quê? Porque a morte é um veículo que nos conduz a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus assim vos abençoe, e aqueles que têm a Jesus, que seguem a palavra de Deus e que são obedientes à palavra de Deus, jamais terá medo da morte. Sabe por quê? Porque essa carne aqui é uma carne podre. Um dia ela vai perecer, um dia ela vai morrer. Por enquanto nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Deus precisa do nosso corpo para a gente evangelizar, para a gente pregar a sua palavra, para a gente glorificar o seu nome. Mas em breve nós receberemos um corpo incorruptível, diz a palavra de Deus, enquanto essa carne estiver aqui. Por isso eu não temo a morte, não temo a doença, não tenho medo de morrer, não tenho medo que alguém diga: se cuide, ou faça isso, ou faça aquilo. Porque sabe por quê? Nenhum homem, o homem não é imortal. Fisicamente falando, essa carne física, ela não é imortal. Um dia ela vai perecer, mas a partir do momento que o homem acredita e crê na sua salvação, que Jesus morreu na cruz do Calvário, mesmo essa carne podre, essa carne que nem sequer aguenta o beliscão de Deus, ela vai perecer e ela vai morrer. Mas nós receberemos um corpo incorruptível. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor assim vos abençoe, e eu agradeço a vós outros pela atenção, por estudar a palavra de Deus quando fala da Bíblia Sagrada, que está no estudo da teologia sistemática 1. Que o Senhor vos abençoe. Está vendo o quanto você já aprendeu da Bíblia Sagrada? Quando diz em São João, comecei e vou terminar 5:39, que diz: examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Que o Senhor continue abençoando a todos e fique em paz em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por esse estudo de hoje, que muitas pessoas ouviram e aprenderam. Em teu nome eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique em paz em nome do Senhor Jesus.